Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Lorenzo. Hoje a gente vai falar sobre eleições americanas. A gente está vendo aí um processo eleitoral bastante concorrido entre o Biden e o Trump, agora em 2020, e a gente vai buscar entender um pouquinho as diferenças do processo eleitoral americano para o processo eleitoral brasileiro e o impacto no mundo e no Brasil da eleição do presidente, seja ele o Trump ou seja ele o Biden. Confere com a gente. Então, para começar, pessoal, vamos entender as diferenças do processo eleitoral americano para o processo eleitoral brasileiro. Porque quando a gente pensa em eleição, a gente tem como referência a nossa aqui no Brasil, como ela funciona, e nos Estados Unidos ela é bastante diferente. O primeiro aspecto é que o voto lá é facultativo, não é obrigatório. Então, a pessoa pode votar, mas não é obrigada a votar. Nessa eleição de 2020, teve uma ferramenta que eles têm lá que é o voto antecipado, que foi amplamente utilizada por conta da pandemia do coronavírus. As pessoas, para evitar aglomeração no dia da votação, anteciparam os seus votos. Lá como os estados eles têm uma certa autonomia para se organizar, cada estado se organiza no sentido de como esse voto vai ser feito e de como eles vão começar a contabilizar esses votos. Se é no dia da eleição, se é quando termina a eleição presencial. Então cada estado tem uma maneira de lidar com isso. Outro ponto para a gente entender é que lá existe praticamente um bipartidarismo. Você tem outros partidos, mas concorrendo para presidente você tem o Partido Democrata, Joe Biden, e o Partido Republicano, que é o Donald Trump hoje, que estão concorrendo aí para ser o próximo presidente dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos, como no Brasil também o mandato é de 4 anos. Por fim, o aspecto mais diferente da eleição americana é o colégio eleitoral. Lá, como é que funciona? Cada estado elabora seu processo de eleição, né? Vão lá as pessoas e votam, e o candidato que ganhar naquele estado ganha todos os votos dos delegados daquele estado. Cada estado, então, tem um número determinado de delegados de acordo com a sua população. Estados mais populosos têm um número maior de delegados, estados com uma população menor têm um menor número de delegados. Então, por exemplo, se um dos candidatos tiver 51% de votos num determinado estado, todos os delegados que representam aquele estado vão votar nesse candidato que teve 51% dos votos apenas. Porque a maioria quis aquele, então todos os delegados do estado vão escolher aquele. Tem 2 estados, se não me engano, que é o Maine e Nebraska, que o estado é dividido em distritos. Então cada distrito, o candidato que tiver a maioria leva os delegados do distrito. Então às vezes o cara ganhou no distrito A, não ganhou no distrito B, então ele vai ter os votos dos delegados do distrito A e não do distrito B, vai para o outro candidato que ganhou lá. Essa é a principal diferença. E aí cada candidato tem que buscar o quê? Ter a maioria dos delegados no colégio eleitoral. Isso causa uma certa distorção do voto popular quando a gente compara com o modelo brasileiro, tá? Então, porque aqui a gente vota e quem teve mais voto ganha. E lá não necessariamente. Às vezes o cara que teve mais votos popular não alcançou um número maior de delegados porque teve mais votos, mas em alguns estados que tem mais delegado ele perdeu e aí acabou tendo um número menor de delegados. Isso aconteceu em 2016 com o Donald Trump, quando a Hillary Clinton teve mais votos que ele, mas ele ganhou em estados chaves e conseguiu se eleger presidente dos Estados Unidos. Mas por que a gente está discutindo então a eleição americana aqui fora dos Estados Unidos, no Brasil? Porque obviamente os Estados Unidos têm uma influência política, né, geopolítica e econômica no mundo inteiro. Hoje, qualquer transação internacional, porque você faz comercialmente falando, você tem que usar o dólar como lastro. Então o dólar é que vai referenciar o preço de cada uma das moedas, os acordos internacionais, tudo isso vai ser feito em dólar. Então a economia americana ela influencia no mundo inteiro. Os Estados Unidos é um dos grandes parceiros comerciais de todo mundo, não só do Brasil, né? Então, quando a gente olha também para essa questão geopolítica dos Estados Unidos, existe hoje uma disputa de protagonismo com a China muito grande, que a gente vê até a questão do TikTok sendo banido nos Estados Unidos, ou o leilão de 5G aqui no Brasil, se a Huawei pode participar, não pode participar. A gente vê a crise do coronavírus na pandemia, né? O vírus é chinês, e aí os Estados Unidos não sabem lidar com o vírus. Existe toda uma disputa política em torno disso, e por isso que a gente consegue entender e perceber a influência da eleição do presidente americano no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. No caso do Brasil, especificamente, existem algumas questões que interessam muito o Brasil, né? Os Estados Unidos, no final de 2019, começo de 2020, confirmou que que apoia que o Brasil entre na OCDE, né, a Organização
de cooperação pelo desenvolvimento econômico, o que é muito importante para o governo brasileiro, para o país como um todo, isso é muito bom. O governo brasileiro também tem um alinhamento automático, praticamente, com as pautas do governo americano nos organismos internacionais. Então, a eleição de um presidente, se for o Biden, vai romper com esse alinhamento? O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vai romper com essa questão de apoiar as pautas americanas? Se o Trump se reeleger, isso vai se aprofundar? Como é que isso vai lidar? A gente pode entender isso numa perspectiva um pouco mais global. Em 2016, 2018, a gente teve uma onda conservadora muito grande no mundo. Então, na França, a Marine Le Pen teve uma votação muito grande, o Trump nos Estados Unidos, o Macron na Argentina, Bolsonaro no Brasil. A gente viu que a direita, né, mas a ala conservadora da direita, conservadora no sentido de pautas do ponto de vista aborto, armamentos e tudo mais, a gente viu um fortalecimento dessa parcela política nas eleições. Entretanto, agora, 2020 principalmente, a gente vê, 2019 também, vê um pouco de mudança nisso, né? Na Argentina, a Cristina Kirchner voltando como vice-presidente, na esquerda ganhando na Argentina, o Evo Morales havia sido deposto na Bolívia, o partido dele conseguiu ganhar as eleições. Então a gente vê que a esquerda tem buscado de volta esse protagonismo, né, do ponto de vista de governos. Como isso vai ser com uma possível eleição de Trump, de Biden, tudo isso tem influência, né? A gente vê o caso da Venezuela, é emblemático por isso, Cuba é bastante emblemático. Então, a eleição dos Estados Unidos tem toda essa importância por conta dessa relevância geopolítica dos Estados Unidos no mundo. Então, aí quando a gente olha para a eleição americana dessa maneira, num prisma um pouco mais afastado, compreendendo globalmente, a gente consegue entender o impacto dessa eleição no mundo como um todo. Então, sobre as eleições americanas, pessoal, é isso que a gente tinha para trazer para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Segue a gente nas redes sociais, estão todos aqui na descrição do vídeo. Compartilha com a galera e vai ser feliz. E volta para ver o próximo vídeo. Abraço!